Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 32. Borboleta presa na teia de aranha. Parte 2. Uma carruagem luxuosa viajava como o vento nas estradas pavimentadas da capital imperial de Arventar. A fera mágica que a puxava tinha 8 patas, era um Sleipnir. Um par de guerreiros de aparência hábil ocupavam o assento do condutor, enquanto acima da cabine da carruagem, um lugar modificado onde normalmente ficava o suporte de carga, havia 4 Magic Caster e guerreiros empunhando arcos, observando atentamente os arredores. A razão pela qual um destacamento tão excessivo do pessoal de segurança, como uma formação defensiva móvel, estava viajando tão audaciosamente pelas estradas ficou imediatamente óbvio quando se viu quem estava na carruagem. Qualquer um com o mínimo conhecimento acadêmico reconheceria imediatamente o emblema de 3 báculos cruzados no lado da carruagem, e de lá eles saberiam a quem pertencia e quem estava dentro dela. Era por isso que os cavaleiros de guarda na beira da estrada não pararam a carruagem e os passageiros para interrogá-los. Havia 3 homens na carruagem. Todos vestidos com longas túnicas e pareciam Magic Casters. Todos os 3 eram indivíduos renomados dentro da sociedade mágica do Império, mas suas atitudes mostravam diferenças distintas em seus tatus. Entre eles, o mais importante era um velho de cabelos brancos. Assim como Gazef Stronoff era um guerreiro famoso, quando se falava em Magic Caster, o nome de ninguém ecoava mais alto pelas nações vizinhas como a deste homem. Era ninguém menos que o mais poderoso Magic Caster do Império, Tríade. Flúder Paradini. Sentados em frente a Flúder estavam seus discípulos acólitos, que podiam usar magia de 4º nível. Depois de deixar a capital imperial, um ar de silêncio encheu o interior da carruagem. Como se incapaz de suportar a pressão esmagadora, um de seus discípulos perguntou nervosamente: Mestre, e as ordens de Sua Majestade Imperial? O silêncio encheu a carruagem mais uma vez, mas apenas por um momento. Flúder respondeu como uma voz calma e inescrutável: Esta é a vontade de Sua Majestade Imperial e, como seu vassalo, devo investigar. No entanto, fazê-lo através da magia é perigoso demais. Devemos começar pesquisando os arquivos e depois conjurar demônios para coletar informações. Então, quer dizer que o senhor também não sabe, mestre? Flúder fechou os olhos e os abriu alguns segundos depois. Infelizmente, estou há muito tempo isolado e nunca ouvi falar de um demônio poderoso chamado Jaldabaoth. Um mês atrás, um exército de demônios atacou a capital do reino. De acordo com as informações obtidas, tanto Jaldabaoth quanto seus asseclas demônios tinham poderes incompreensíveis. Esse distúrbio demoníaco fez com que o exército imperial, que invadia o reino todos os anos, permanecesse parado. Normalmente, era perfeitamente sensato em tempos de guerra atacar um inimigo sitiado. Contudo, o fato era que havia 2 motivos principais para o Império guerrear com o reino anualmente. O primeiro era esgotar indiretamente a força do reino. Em contraste com as forças armadas profissionais do Império, o reino precisava de recrutamento. Portanto, toda vez que o Império mobilizava suas tropas, o reino não teria escolha a não ser mobilizar as massas para compensar o déficit de qualidade individual de suas tropas. Por essa razão, o Império havia embarcado em um plano de longo prazo. Eles declaravam guerra durante a época da colheita, forçando o reino a reunir seus camponeses e fazê-los entrar em campo. Como resultado, os camponeses não tinham a mão de obra necessária para uma colheita adequada, o que, por sua vez, prejudicava a produção agrícola do reino. O segundo consistia em enfraquecer a força dos nobres dentro do império. A nação cobrava um imposto especial de guerra aos nobres que se opunham ao imperador, esvaziando aos poucos suas reservas. Caso se recusassem a pagar, seriam acusados de traição e despojados de suas posses. No fim, era como se tivessem que escolher entre morrer aos poucos ou serem decapitados de uma vez. De um jeito ou de outro encontrariam sua ruína. Por estas razões, o imperador, Jirkniv, acreditava que uma vez que o reino se esgotasse, o império não precisaria se forçar a ir à guerra.
Afinal, os nobres do Império estariam quase todos desapossados. No entanto, um novo problema se fez presente: onde estava o ímpio chamado Jaldabaoth? Que tipo de ser ele era? Essas eram questões muito perturbadoras. Foi por isso que ele ordenou a Fluder, o principal Magic Caster do Império, que investigasse Jaldabaoth. Pode-se dizer que era apenas esperado. Além disso, havia a equipe Escuridão de Momon, que derrotou Jaldabaoth, e sua companheira, a bela princesa Nabi. Ambos são bastante interessantes. Ainda há o misterioso Magic Caster Ain Zulgoon. Porque esses heróis ocultos finalmente decidiram dar as caras. Talvez uma batalha intensa como aquela contra os deuses demônios de 200 anos atrás esteja em seus estágios iniciais. Realmente haverá outra? Ainda não sabemos. Mas apenas um tolo deixaria tudo para a última hora. Sábios são aqueles que sempre estão de olho no futuro. Eventualmente, a carruagem chegou ao seu destino. Vastos jardins de grama verdejante eram cercados por paredes espessas e imponentes, com torres de vigilância para vigiar tanto o interior quanto o exterior. Cavaleiros escolhidos a dedo da 1ª Legião, a elite das 8 legiões de cavaleiros imperiais, foram misturados com vários Magic Casters em várias equipes de segurança, que estavam encarregadas da vigilância. No céu, podia-se ver membros da Guarda do Imperador, a Guarda Imperial Aérea, montada em feras voadoras, bem como os Magic Casters de alto nível usando magia de voo enquanto estavam de vigia. Este lugar era o símbolo do poder do Império, no qual o imperador anterior havia canalizado a maior parte de seus esforços, o Ministério Imperial da Magia. Produção de equipamentos mágicos para os cavaleiros, desenvolvimento de novas magias, pesquisa para elevar o padrão de vida por mágicos e assim por diante. Tudo isso poderia ser considerado a essência da magia do Império. Tudo era desenvolvido aqui. E a pessoa geral encarregada deste lugar, embora o Ministério da Magia não tivesse um oficial de comando, era Fluder. A carruagem passou pelos jardins e finalmente parou em uma torre no centro do terreno. Eles tinham passado por muitos prédios de formas estranhas no caminho até aqui, com várias pessoas entrando e saindo de cada edificação, mas neste em particular, não havia praticamente ninguém. Mas em contraste, a segurança em torno desta torre era muito mais rígida do que as demais. Para começar, os cavaleiros aqui estavam paramentados de maneira diferente. Não eram os mesmos que os cavaleiros da 1ª Legião em outros lugares. Eles estavam vestidos da cabeça aos pés de armaduras completas encantadas, portando escudos mágicos e com armas mágicas embainhadas nas cinturas. Suas capas carmesins, que foram bordadas com o emblema do Império, também eram itens mágicos como todo o resto. Mesmo os encantamentos não sendo os mais poderosos, cavaleiros comuns não podiam ostentar equipamentos assim, nem mesmo os do Império. Até porque, cavaleiros comuns nunca seriam designados para uma instituição estatal tão vital. Esses cavaleiros da Suprema Elite eram parte da guarda-costas do Imperador, a Guarda Imperial Terrestre. Os Magic Casters alinhados aqui não eram menos impressionantes do que os próprios cavaleiros. Esses experientes e valiosos Magic Casters emanavam uma aura de veteranos de muitas batalhas. Além disso, havia 4 golems de pedra, cada um com mais de 2,5 metros de altura, vigiando a entrada. Eles não dormiam, descansavam e sequer comiam, eternamente concentrados em seu dever como guardiões. A segurança em torno dessa instalação era tão pesada quanto a que defendia o corpo do imperador, e apenas permitiam-se Magic Caster de elite cujos níveis estavam no topo do 3º nível ou pouquíssimas exceções direcionados para a orientação pessoal. Naturalmente, Fluder e seus 2 discípulos tiveram permissão para entrar nessa torre. Os 3 levantaram as mãos para o reconhecimento dos cavaleiros e os Magic Casters que lhes apontavam armas e assim entraram no edifício. Depois de caminhar por uma passagem reta, os 3 chegaram ao nível superior de uma sala em forma de cúpula. Muitos Magic Casters trabalhavam aqui. O mais bem classificado dentre eles correu às pressas para Fluder. Houve algum progresso? Nenhum, mestre. Os discípulos engoliram em seco e o pomo de Adão subiu e desceu lentamente.
A resposta usual tinha dois significados, bons e ruins. Fluder simplesmente balançou a cabeça, com uma expressão complexa no rosto. Então se virou para os 30 discípulos que ele tinha pessoalmente instruído. Eram discípulos particularmente famosos, conhecidos como os 30 escolhidos, e encarou um deles, que era o supervisor assistente deste prédio. Que pena! Sem progressos ao induzir a gênese natural. Exatamente. Nem mesmo um esqueleto, o mais inferior de todos os Undeads, apareceu até agora. Atualmente, estamos colocando cadáveres ao lado, na esperança de induzir a criação de zombies. Fluder acariciou sua longa barba e depois olhou para a cena abaixo dele. A uma certa distância havia 10 esqueletons lavrando um campo. Cada esqueleton levantava a enxada e depois a descia, de forma síncrona, estavam alinhados lado a lado. Se alguém os olhasse do ângulo certo, suas formas sobrepostas dariam a ilusão de apenas um único esqueleto. Esse espetáculo altamente coordenado, que lembrava vagamente uma forma de exercício grupal, era a verdadeira identidade do projeto de grande escala que o Império vinha conduzindo. Em outras palavras, era mão de obra não viva. Os Undeads não precisavam comer, beber ou dormir, e não se cansavam. Em outras palavras, eram operários perfeitos. Com certeza, Undeads de baixo nível não eram inteligentes. Eles só podiam ouvir pedidos e não podiam executar tarefas complexas. No entanto, esse problema poderia ser resolvido se alguém estivesse à disposição para supervisioná-los a cada avanço. Os méritos de ordenar que os Undeads executassem tarefas em um campo de cultivo excederam suas expectativas. A redução dos custos de mão de obra reduziria os preços das plantações, expandiria as fazendas e campos, eliminaria o risco de danos causados por seres humanos e assim por diante. Era realmente um plano dos sonhos. Havia outros planos semelhantes, usando monstros conjurados ou golems, mas depois de levar todos os fatores em consideração, os Undeads ainda eram a opção mais econômica. No entanto, ainda havia uma razão pela qual um plano aparentemente perfeito não poderia ser colocado em prática em larga escala. Isso porque as pessoas se opunham a isso, em particular, as facções lideradas pelos sacerdotes. Eles acreditavam que compactuar com Undeads, criaturas da morte que odiavam a vida, era um ato que manchava a alma. Houve também problemas de uma perspectiva religiosa. Eles usaram os cadáveres de criminosos para fazer Undeads, mas o ponto de vista religioso era que o pecado de um criminoso era pago com a execução de sua sentença. Ir mais longe que isso seria uma forma de blasfêmia, e convencê-los do contrário seria uma tarefa muito difícil. Talvez pudessem convencê-los do contrário se o país estivesse enfrentando uma escassez de alimentos sem precedentes com muitas pessoas morrendo de fome. No entanto, os estoques de alimentos do Império eram amplos e não tinham problemas com a mão de obra. Por estas razões, o clero se opôs a esse plano. Em última análise, a verdadeira razão para esse plano era aumentar o poderio militar. Com os Undeads lidando com a produção alimentícia, eles poderiam mover seus recursos humanos para outros lugares, aumentando potencialmente a quantidade de talentos para o corpo de cavaleiros e outras áreas. Além disso, quando o trabalho de Undead se popularizasse, pessoas ficariam preocupadas que os operários humanos fossem aposentados. Não obstante, ainda havia o receio dos Undeads não sempre submissos para sempre, e grandes quantidades de Undeads poderiam perturbar o equilíbrio entre a vida e morte, levando assim à gênese espontânea de Undeads mais poderosos. Não foram apenas os sacerdotes, mas quem soube deste plano ficou ansioso com isso. A razão para a existência desta instalação era abordar cada uma dessas preocupações e encontrar uma solução para elas. Ainda não encontrou um motivo? Não, mestre. Sinto muitíssimo por isso, mestre. Porque os Undeads surgiam sozinhos. Explorar uma das grandes dúvidas da humanidade teria uma influência decisiva no futuro. Havia um lugar que estava perpetuamente envolto em um nevoeiro leve que só se erguia quando o reino e o império batalharam. Aquele lugar era uma terra amaldiçoada, conhecida como as planícies Katze. Undeads apareciam lá a uma velocidade assustadoramente alta, até mesmo Skeletal Dragons.
Alguns dos seres undeads mais poderosos, que eram imunes à magia comum. Mesmo que o Império quisesse conquistar a região em torno de Irrantel no futuro, eles não queriam ter terras de desova nos seus domínios. Assim, descobrir o processo que levava os undeads a surgirem seria um ponto-chave. Talvez até possam encontrar uma maneira de evitar que os undeads voltem a desovar. Tudo bem, eu entendo. O supervisor assistente curvou-se, grato por ter sido poupado de uma repreensão. Fluder passou por ele, entrando em um grande círculo ao redor da sala em forma de cúpula. Quando Fluder chegou à porta situada no outro lado, havia mais discípulos atrás dele. Os cavaleiros que guardavam a porta a empurraram e o grupo passou por ela. Atrás da porta havia uma passagem com aparência de feita recentemente, era vazia e muito mais fria do que o exterior. O cheiro de pó pairava no ar, a luz ambiente não era forte o bastante para iluminar seu interior. Eles caminharam ao longo do corredor, preenchido com a atmosfera de medo. Após poucos minutos, chegaram a uma escada em espiral que se desdobrava para baixo. Eles passaram por muitas portas no processo e não perderam tempo descendo a escada espiralada. Provavelmente já estavam 5 andares abaixo do solo. Mesmo descendo tão pouco, o ar estava pesado, como se estivessem nas profundezas da terra. Não foi porque o local em si tinha alguma propriedade especial. A melhor prova disso era que todos, incluindo Fluder, tinham uma expressão séria em seus rostos. Quando chegaram ao fundo, em uma sala vazia, todos tinham expressões sombrias em seus rostos. Estavam visivelmente tensos, talvez até prontos para batalhar. Todos olhavam fixamente para uma única porta pesada. Aquela porta emanava uma sensação de opressão agourenta, parecia separar este mundo do além-mundo. Para evitar sua destruição ou fácil abertura, a porta foi reforçada com várias camadas de proteções físicas e mágicas. Uma porta feita para selar quaisquer interações de ambos os lados. Além disso, as muitas portas resistentes que atravessaram até chegar aqui já sinalizavam o quão perigoso era estar aqui. Se a ameaça por detrás dessa porta saísse do controle, todas essas barreiras poderiam lhes comprar algum tempo. Em outras palavras, elas eram efetivamente um selo. Fluder emitiu um aviso para seu discípulo com uma voz tensa. Não seja descuidado. Foi uma declaração simples e concisa, o que só tornara tudo mais assustador. Os Magicasters que o acompanhavam assentiram profundamente, como um só. Fluder dava-lhes o mesmo aviso toda vez que vinha para cá, mas, como sabiam o que se escondia por trás daquela porta, suas expressões nunca haviam afrouxado sequer uma vez. Isso porque um Dead derradeiro estava atrás daquela porta. Se permitido escapar desse lugar, ele provocaria uma tragédia de proporções sem precedentes na capital imperial. Várias pessoas começaram a lançar magias de proteção. Essas magias não apenas defenderiam contra ameaças físicas, mas também incluíram magias que protegiam a mente. Depois de lhes dar tempo suficiente para se prepararem, Fluder olhou para os rostos de seus discípulos e viu que estavam cheios de determinação. Ele assentiu e depois pronunciou a palavra-chave que desfaria o selo. As portas pesadas foram destrancadas e, pelo poder da magia, se abriram lentamente. O ar frio que saiu da sala escura fez com que vários de seus discípulos estremecessem, como se estivéssemos em uma noite de inverno. Mesmo com itens mágicos que lhes permitiam se adaptar ao ambiente, o ódio pelos vivos que emanava das profundezas da sala era o suficiente para arrepiar suas almas. O som de engolir em seco parecia particularmente ressonante aqui. Vamos! Depois de ouvir as palavras de Fluder, seus discípulos criaram várias luzes mágicas para dispersar a escuridão. No entanto, por alguma razão, parecia que a escuridão aqui era mais densa e intensa, quase como se engolisse qualquer luz. Liderado por Fluder, o grupo entrou na sala permeada pelo agouro da morte. Não era muito grande, então logo as luminárias mágicas iluminaram os recantos mais profundos do ambiente. Ali estava um gigantesco pilar cravado no chão e teto. Este pilar semelhante a uma lápide certamente chamava a atenção. Mas o que realmente lhes dragou a atenção foi a entidade crucificada com correntes grossas e pesadas.
Cada elo das correntes que o prendera era muito mais grosso que o polegar de um homem adulto, tornando completamente imóvel. As correntes estavam presas ao chão rochoso da sala. Além disso, seus braços e pernas estavam presos com gigantescas bolas de ferro. Nenhuma entidade poderia sequer mover um dedo nessas condições. Este método excessivamente rigoroso de prisão só mostrava quão cautelosos eram com essa entidade. E, mesmo cientes das grossas correntes que o prendiam, eles ainda se sentiam desconfortáveis. Eles temiam que essa criatura quebrasse as correntes e reivindicasse sua liberdade. A julgar pela aparência externa, parecia um cavaleiro de armadura preta. No entanto, havia uma enorme diferença entre ele e um homem totalmente armadurado. A primeira coisa que chamou a atenção foi sua estrutura maciça. Mesmo uma estimativa casual de sua altura o colocaria acima dos 2 metros de altura. Além disso, havia sua armadura completa e grossa. A armadura estava coberta de ramificações que pareciam vasos sanguíneos, toda cravejada de espigões de aparência profana. Um par de chifres de aparência demoníaca brotava de seu elmo, expondo seu rosto humano putrefato. 2 pontos vermelhos de luz brilhavam nas órbitas vazias, cristalizando seu ódio pelos vivos e pelo anseio pelo massacre. Não era um ser vivo, mas um dos mortos. Caso contrário, não poderia irradiar um ódio tão intenso pelos vivos. 10. Knight. Um dos discípulos, que veio aqui pela primeira vez, falou o nome da lendária criatura Undead. Como era um ser de lendas, não era particularmente bem conhecido. Os pontos vermelhos de luz dentro dos olhos do Desknid se moveram, avaliando todos os Magic Casters como se estivesse os farejando com o olhar. Curiosamente, eles não eram capazes de ver nenhum movimento de dentro daqueles orbes dançantes de luz. No entanto, o terror arrepiante fez com que sentissem que o Desknid os despia e olhava diretamente para suas almas. Todos que puseram os pés aqui conquistaram o poder através do esforço e dedicação, cada um era capaz de conjurar magias de 3º nível no mínimo. Contudo, nem mesmo esses humanos bem instruídos conseguiram impedir o trepidar de seus dentes. Apesar das magias para proteger suas mentes, eles não conseguiram impedir o medo oriundo do fundo de suas almas. Todavia, a razão pela qual eles se uniram e não fugiram provavelmente foi por causa de suas proteções mágicas. Sejam fortes. Os fracos perecerão. Depois de emitir seu aviso, Flooder se aproximou do Desknid, que, por sua vez, reagiu a ele, irradiando intenção assassina enquanto tensionava os músculos. As correntes gemeram quando o Desknid lutou e puxou suas amarras, e seu corpo estremeceu. Flooder estendeu a mão diretamente para o Desknid. Seu encantamento reverberou pela sala escura, iluminada pela luz mágica. Esta foi uma versão modificada do Summon Undead 6º Tier, uma magia original escrita por Flooder. Obey. A magia tomou efeito, as palavras calmas de Flooder fluíram e encheram a sala. Ainda assim, os olhos do Desknid estavam cheios de ódio pelos vivos. Todos perceberam que a magia havia falhado. Mesmo depois de tudo isso, ainda sou incapaz de controlá-lo. Havia um tom de arrependimento na voz de Flooder. Isso porque ele tentou controlar essa criatura Undead nos últimos 5 anos, sem sucesso. Eles descobriram esse monstro naquele lugar conhecido por ser assombrado pelos Undeads, as planícies Katze. Um esquadrão de cavaleiros imperiais que havia descoberto um monstro nunca tinha visto isso antes. Como estavam sob ordens, atacaram-no de acordo com o procedimento padrão. Depois da primeira onda de ataques, perceberam como tinham sido imprudentes e tolos. Os rostos dos cavaleiros imperiais, até então conhecidos por sua habilidade e bravura, estavam cheios de medo e desespero. Eles tinham sido total e unilateralmente oprimidos, sua oposição era demasiadamente forte. Depois que seu inimigo ceifou incontáveis cavaleiros como um furacão mortífero, eles finalmente perceberam que não havia nada que pudessem fazer contra ele e começaram a recuar. Claro, eles não poderiam simplesmente deixar o monstro desses fazer o que bem entendesse, especialmente depois de testemunharem pessoalmente seus companheiros mortos se tornarem Undeads, servindo um monstro como lacaios.
Claramente, quanto mais tempo dessem ao seu oponente, pior a situação se tornaria. Após intenso debate entre a liderança do Império, eles decidiram usar seu trunfo, a força de combate mais poderosa do Império. Então mobilizaram Fluder e seus discípulos. E assim, o Desknigt foi capturado e aprisionado aqui, resultando em Fluder e companhia vitoriosos na batalha. No entanto, a razão pela qual Fluder e os outros venceram foi simplesmente porque o Desknigt não tinha como voar. Eles lançaram consecutivamente um ataque de área, não foi diferente de bombardeios, utilizando o tapete voador, uma repetida chuva de fireballs caindo como meteoros, o que retardou os movimentos do Desknigt. Mas, no final, Fluder havia ficado tão fascinado por seu poder derradeiro, que o capturara vivo. Atualmente, Fluder o mantinha prisioneiro aqui, passando a criatura por inúmeras magias, incontáveis itens mágicos e inúmeros meios, pesquisando através de todos os meios que poderiam controlar um Undead para assim, tentar controlá-lo. Que pena, se eu pudesse controlar esse monstro, eu seria capaz de ser o maior Magic Caster de todos os tempos. Se ele conseguisse, seria muito superior a Necromante dos 13 heróis, Regret Berskaural. Na verdade, Fluder não estava particularmente interessado em ser o mais forte. Sua verdadeira ambição estava em investigar o abismo da magia. Este seria apenas um passo para sua longa jornada rumo ao desconhecido. Seus discípulos não entendiam muito bem o porquê isso, mas mesmo assim o consolaram de forma vazia. Mestre, o senhor há muito excedeu aquela aventureira. Isso mesmo. Os 13 heróis são coisa do passado. Não há como lhe vencerem, mestre. O senhor está no auge da magia moderna. Eu também sinto que o mestre há muito superou os 13 heróis. No entanto, se o mestre pudesse assumir o controle do Desknigt, o Império teria uma fonte de poder incrível. Muitas vezes dizem que o não pode subjugar muitos, mas isso é apenas porque o indivíduo em questão é muito fraco. O Desknigt à nossa frente é o indivíduo mais poderoso do mundo. Fluder estava de pé à frente do grupo, então nenhum deles ouviu sorrir amargamente para si mesmo. Apenas os olhos cheios de ódio do Desknigt testemunharam seu pesar. Ainda assim, se até mesmo um mestre não pode assumir o controle, então, quão poderoso é esse Desknigt, afinal? Bem, quem sabe? Teoricamente, essa criatura deveria ser controlável. O que estamos deixando passar desapercebido? Alguém tem alguma ideia? Sem saber como responder, o grupo ficou em silêncio. Segundo as lendas, um Undead podia ser controlado através da magia, e uma integrante dos 13 heróis tinha feito exatamente isso. O poder de Fluder era tal que ele podia controlar seres Undeads de um nível muito alto. Talvez com um pouco mais de esforço ele pudesse até assumir o controle do Desknigt diante de seus olhos. No entanto, ainda estavam no campo da teoria. Controlar um Undead com magia envolvia mecanismos mais complexos. Fundamentalmente falando, controlar ou banir um Undead era o domínio dos sacerdotes, que usavam o poder emprestado dos deuses. Os Magic Casters usavam o poder arcano para emular o poder divino, portanto, várias discrepâncias precisavam ser consideradas. Não é minha intenção insultá-lo, mestre, mas... Um de seus discípulos o abordou cautelosamente. Por sua vez, Fluder pediu que continuasse. Poderia ser que o senhor simplesmente não é forte o suficiente, mestre? Se magia do 7º nível existir, então talvez o Desknigt possa requerer magia de conjuração de tal nível para comandá-lo. Bem observado. Ouvi dizer que a Guilda dos Aventureiros geralmente resume os dados de vários monstros e os converte em uma classificação de dificuldade. Talvez desenvolver um estudo nessa linha de pensamento possa valer a pena. O que o senhor acha? Ouvi dizer que esses valores são muito grosseiros, são essencialmente sem sentido devido às mudanças no corpo e na idade. Disse outro discípulo. Ainda assim, além de monstros desconhecidos, não há métricas mais fáceis de entender. Pois esses valores são baseados nos informes de combate dos aventureiros e outras formas de dados. Não usam um método preciso de avaliação. Mesmo levando tudo que disse em conta, ainda seria impossível usá-lo tendo em mente que estamos diante de um monstro lendário como o Desknigt. Ah, sim, mestre.
Aquele tomo secreto que registra todos os tipos de monstros menciona esse monstro em particular. Não. Disse Fluder enquanto acariciava a barba e continuou. Talvez a versão completa do Eroentil tenha, mas as únicas cópias que circulam são incompletas. Um de seus discípulos parecia ter uma pergunta, que ele dirigiu a um discípulo ao lado. Mesmo sua voz sendo muito suave, a sala, que era a personificação do silêncio, fizeram assim suas palavras parecer surpreendentemente altas. O que é o Eroentil? Não é o nome de uma cidade. Disso eu sei, mas soa muito estranho. Eu pesquisei por alto. Acho que é uma palavra de uma língua antiga que significa a grande árvore no coração do mundo. Fluder bateu no chão com seu cajado, como um aviso para seus discípulos conversando. Este era um lugar perigoso que encarcerava um monstro lendário. O descuido era estritamente proibido. Seus discípulos ouviram a advertência, e o status quo da câmara, silêncio, a governou mais uma vez. Apenas os sons do Deskniggt lutando contra suas correntes na tentativa de quebrá-las se fez presente. Que pena. Não há mais necessidade de ficarmos aqui. Vamos. Sim. Depois de ouvir o coro de respostas aliviadas, Fluder se afastou do Deskniggt a grandes passos. Mesmo alguém como Fluder não conseguia manter o ritmo calmo ao sair da sala. Seus passos aceleraram quando ele sentiu o olhar cruel do Deskniggt abrasando suas costas. O efeito em seus discípulos fora ainda mais intenso. Quando finalmente atravessou a escuridão, Fluder se lembrou da palavra que seus discípulos haviam mencionado. Eroentil. Era a capital do reino fundado pelos 8 reis da ganância e também a última cidade que restara. Mesmo sendo a última, era a única cidade defendida por 30 guardiões equipados com armas e armaduras mágicas que superavam a razão convencional. Segundo as lendas, se tivesse acesso aos itens mágicos deixados para trás pelos 8 reis da ganância, ele certamente seria capaz de melhorar muito suas próprias habilidades mágicas. Assim Fluder pensava. Esses incríveis itens nunca haviam caído nas mãos de ninguém, apenas os 13 heróis tiveram permissão para levar várias peças. Uma chama negra cintilou no coração de Fluder. Apenas os 13 heróis. Figuras do passado. Fluder tinha potencial latente para ter sido tão poderoso quanto eles, porém jamais teve a chance. Porque eles tiveram permissão, mas não eu. Fluder tentou apagar a inveja bruxuleante em seu coração, pensando em outras coisas para se tranquilizar. Até onde havia chegado e todas as coisas que havia conquistado não eram inferiores às conquistas dos 13 heróis. Ou melhor, entre os Magicasters do Império, o status de Fluder era maior até do que os 13 heróis. Claro, uma vez que o fogo negro, chamas da inveja, ardia, não poderia ser facilmente extinta, pois o que ele invejava não era o poder, conhecimento ou suas habilidades, mas sim o fato de que tinha obtido uma chance para explorar o abismo da magia. Fluder era um Magiccaster da mais alta ordem. Ninguém duvidava disso. As únicas pessoas que poderiam se comparar a ele eram os 13 heróis do passado. No entanto, ele ainda era incapaz de controlar o Deskniggt, dos 10 níveis de magia que diziam existir. Embora a confiabilidade dessa informação fosse um pouco baixa, ele só podia usar magias do 6º nível. Esta situação era um lembrete gritante do quão longe estava do abismo da magia. Fluder era velho. Entre as artes sábias que aprenderá como Magiccaster espiritual, havia uma ramificação conhecida como artes proibidas. Ele tentara usar essa magia proibida para impedir seu envelhecimento. Claro, não era uma magia fácil, isso mais uma vez provava o poder de Fluder. Mas, no final, ele mal conseguiu lançá-la em um ritual normal. Porém, uma vez que isso era essencialmente tornar o impossível possível, fazê-la parecia tão difícil quanto a lógica sugeria. A magia que deveria ter garantido imortalidade se executada corretamente, mas, ao invés disso, apenas o permitiu experimentar a passagem do tempo de forma bem lenta. Por enquanto ele podia aceitar esse resultado. No entanto, no fim, a marcha do tempo se aceleraria, o que seria um problema. De fato, Fluder morreria antes que ele pudesse contemplar o abismo da magia.
Talvez se um antecessor qualificado surgisse, ele poderia alcançar seus sonhos mais cedo. Mas nunca houve ninguém à sua frente, então tudo que o restou foi trilhar o seu próprio caminho. Flúder olhou com indiferença para os discípulos ao seu redor. Ele olhou em volta para as pessoas que caminhavam ao longo da trilha que Flúder havia aberto. A decepção era combustível para o fogo de seu ciúme, que ardia cada vez mais ferozmente. Quantos anos se passaram desde que iniciara sua iniciativa de descobrir talentos para o guiar? Nem precisava pensar muito a respeito. O fato era que ele era muito mais antigo e experiente que seus discípulos. Esse simples fato já era mais que expressivo, pois denotava que ninguém havia surgido para guiá-lo, sem ninguém para mostrar-lhe o caminho. Por que até hoje não encontrei um bom mestre? Flúder tentou pensar em uma direção diferente para mascarar as queixas que costumava ter. Como seria? Eu entraria para a história como um desbravador? Cada Magiccaster daria graças a mim pelos ensinamentos que deixei. E tudo isso seria graças ao caminho que trilhei décadas atrás. Meus pupilos são meu tesouro. Desde que qualquer um avance mais que eu, meus desejos também se realizarão. Flúder pensou em uma de suas discípulas enquanto se consolava. Aquela discípula há muito havia partido de seu lado. Que nível a garota poderia ter alcançado? Archibald Haleyford. Ela levava muito jeito. Havia dominado o segundo nível de magia ainda jovem, e até começou seus primeiros passos no terceiro nível. Se ela continuasse treinando, poderia muito bem ter conseguido alcançar o domínio de Flúder. É uma pena que ela abandonou seus estudos por algum motivo. Flúder ficou muito desapontado naquela época. Tudo que pensou foi que ela tinha sido terrivelmente tola. Que pena. A frase que resumia tudo que sentia em relação à sua antiga pupila. Por onde será que ela anda? Flúder pensou. E se eu a encontrasse? Se ela já puder usar o terceiro nível, talvez eu possa dar uma boa posição. Dito isso, ainda havia coisas que tinham que ser feitas. Flúder citou a palavra de comando e abriu a pesada porta. Após finalmente sair, ele respirou fundo várias vezes com seus discípulos. Isso porque o ar da sala do Desknigat estava denso como fedor. O oxigênio naquele lugar não parecia suficiente para seus pulmões. Mestre. Uma voz baixa e grave o chamou. Ali estava um de seus discípulos adeptos, que também era um famoso aventureiro. Devido à amplitude de sua experiência, ele era o segundo no comando das forças de segurança do Ministério da Magia. O que aconteceu? Uma emergência. Não, nada do tipo. 2 aventureiros de rank Adamantite desejam uma audiência com o senhor, mestre. Flúder olhou descrente para o homem. Ele não tinha agendado reunião com ninguém. Flúder era um Magiccaster mais importante do Império. Ele tinha muito trabalho a fazer, fora que precisava conduzir sua própria pesquisa sobre magias. No fim das contas, ele simplesmente não tinha tempo livre. Ele não podia receber qualquer curioso. No Império, apenas o Imperador podia vê-lo sem marcar hora. Dito isso, alguém de rank tão distinto não poderia ser rejeitado de antemão. Afinal, aventureiros Adamantite eram figuras heróicas. Mesmo não tendo o mesmo grau de importância de um imperador, ainda tinham importância o bastante para não serem ignorados. Flúder os classificava com essa importância. Além do mais, às vezes ele os contratava para encontrar objetos exóticos. Logo, a visita deles não era algo a ser menosprezado. São da Pássaro Fio Prateado? Ou seria a 8 Ondas? Ele falou os nomes das 2 equipes de aventureiros do Império. Contudo, seu discípulo negou com a cabeça. Não, senhor. Eles são a dupla que chamam a si mesmos de Escuridão. Até mesmo mostrarão plaquetas de Adamantite como prova de sua identidade. Como é? O nome da equipe de aventureiros auto-intitulada Escuridão era bem conhecido em todo o reino. Mesmo com apenas 2 membros, eles realizaram muitas ações heróicas. Aparentemente, eles haviam desafiado e expurgado Jaldabaoth, que causou caos na capital real. Porque essa gente queria vê-lo.
Várias questões desnortearam seu coração, mas mais do que isso, seu desejo de discutir conhecimento mágico com a bela princesa Nabe, que aparentemente era uma Magic Caster de alto nível, se fez presente. Ele imediatamente jogou suas dúvidas para escanteio. Além do mais, ele era um servo do imperador Gerknivo, que já havia expressado o desejo de vê-los. Ele trataria do assunto o quanto antes. Fluder ordenou seus discípulos assim que decidiu qual rumo seguir. Dê-lhes boas-vindas. Vou me arrumar e os atenderei em instantes.